A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado, louvado, exaltado seja o magnífico nome do nosso Deus maravilhoso, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que faz por nós, mas principalmente pelo que Ele é para nós. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Deus é a Palavra. Um programa que tem trazido as revelações da Palavra de Deus com os ensinamentos, porque Deus é a Palavra. O ensinamento da Bíblia inteiro nos mostra que Deus é a Palavra, o Senhor que nos cura, que transforma e salva cada um de nós. E porque Deus é a Palavra, porque Ele nos dá a direção através da Sua Palavra, vamos buscar em oração o auxílio do Senhor para a revelação da Sua Palavra para as nossas vidas. Vamos. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos a Tua presença neste momento e sempre conosco, Pai. Pedimos a Tua direção. Fala conosco, Pai. Abra o nosso entendimento. Mostra a Tua Palavra através das revelações para que possamos, Pai, ser engrandecidos através de Ti, porque é a Tua Palavra que nos dirige, que nos mostra a Tua vontade, Pai. Nós agradecemos este momento, Senhor, porque cada vez mais que nós estamos levando e tendo as Tuas revelações, Pai, nós crescemos em entendimento, crescemos na sabedoria através, Senhor, de Ti, do Teu Santo Espírito. E por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estudar aquilo que mais importa, a Palavra do Senhor. Amém. Vamos lá em Lucas 17:11. Acabe com as rivalidades. Lucas 17:11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. O Senhor, indo para Jerusalém, ele fez um caminho que os judeus não faziam. Os judeus evitavam fazê-lo porque havia uma rivalidade com os samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos e evitavam passar por Samaria ou Samária. Mas o Senhor fez questão de passar por lá, porque fazia parte da sua missão, fazia parte do plano de Deus. O propósito do Senhor é sempre romper com rivalidades, é romper com preconceitos, sentimentos ou conceitos que se opõem à sua palavra. Onde há preconceito, onde há rivalidade, tradição sem sentido, religiosidades fanáticas, há por detrás disso a ação de espíritos malignos, de espíritos enganadores. Tais sentimentos impedem o cumprimento da palavra e das bênçãos de Deus, e por isso o Senhor age para tratá-los. E o tratamento de Deus para preconceituosos, para preconceitos e para sentimentos ruins que desenvolvemos é duro, mas sempre gerará bênçãos depois. O Senhor, Ele curava no sábado, expulsava demônios, curava usando saliva, passando lama, para combater preconceitos e religiosidade fanática, legalismos absurdos. Ele curava e abençoava a todos, inclusive samaritanos, também com o propósito de quebrar
rivalidades. Evite o tratamento de Deus e as investidas do inimigo. Tire toda e qualquer rivalidade, preconceito, rixas e tradições sem sentimentos que se opõem à vontade da palavra de Deus. Ande sempre em paz com todos. A nossa luta não é contra pessoas, sejam elas quais forem, sejam elas quem forem. Ame o próximo como Deus os ama, sempre, independente da sua origem, da sua crença, religião, costume, falhas, os erros. Acabe com as rivalidades. Temos que acabar com esse pensamento de que existe e deve haver uma rivalidade entre nós. Todos somos filhos de Deus. Diante do Senhor, todos somos filhos dele. Devemos amar a cada um dos nossos semelhantes. Não devemos compactuar com suas práticas, não. Aquilo que vai contra a palavra deve ser combatido. Mas devemos amar, principalmente, amar ao próximo. Amém. Nós vamos agradecer esse momento em oração. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação. Senhor, que nós possamos, Pai, mostrar o nosso amor ao próximo sempre, que não haja mais nenhuma rivalidade entre as pessoas, essa religiosidade que separa as pessoas, Pai amado. Coloque em cada um dos Teus filhos um amor pelo próximo, que nós possamos levar cada vez mais os Teus ensinamentos, levar o Evangelho, Senhor, e não religião às pessoas. Use das nossas vidas, Pai, coloque o Teu amor no coração dos Teus filhos, para que as pessoas sejam abençoadas através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos amar cada vez mais as pessoas, independentes de qualquer religião que elas sigam, qualquer que sejam das suas crenças, Pai. Cada vez mais, que seja a Sua palavra a ser o principal nas nossas vidas e que não haja mais as rivalidades. Por este momento, por tudo, nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E continue conosco. Vamos assistir mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, que nós possamos continuar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a Sua mão, quando Ele estendeu a Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É uma expressão aqui do povo de Deus do passado. Irmãos, Eliseu, o texto diz que ele estava doente da doença que morreu, ou seja, ele não foi curado dessa doença, morreu em função dela. Eliseu,
que tinha a unção dobrada de Deus. Lembram-se que depois que antes de Elias ser arrebatado, ele pediu unção dobrada e foi-lhe dado unção dobrada. Então ele tinha uma unção dobrada de Deus. Ele usou essa unção, ele curou a muitos, ele ressuscitou o filho da sunamita, né? Ele, através da direção de Deus, participou da cura de Naamã. Eliseu, do Antigo Testamento, fez muitos milagres, muitas curas e ressuscitação. Mas ele ficou doente e não pôde curar-se. Morreu em função daquela doença. Por que que isso ocorre? Todos estão sujeitos a doenças, né? Todos, até Eliseu aqui. Seja pessoa de Deus ou seja um ímpio, estamos sujeitos às enfermidades, às doenças. Muitas vezes Deus até permite algumas, em função dos seus propósitos, para trazer quebrantamento, né? Para trazer conversão. Lembram-se do rei Ezequias? Estava doente, e aí veio uma sentença através do profeta Isaías: arruma a tua casa aí que está uma bagunça, porque morrerás. Mas aí ele atendeu o propósito do Senhor. Ele se humilhou, ele se quebrantou, pôs o rosto na parede, orou, chorou, né? Fez aquilo que era propósito de Deus. E Deus falou: atingi o meu propósito. Ele se quebrantou. Isaías, volta lá e postergue a sentença mais 15 anos, né? Então todos estamos sujeitos a doenças. O Paulo tinha um espinho na carne, que tudo leva a crer que era uma doença. Timóteo tinha gastrite, né? Trófimo ficou doente em determinado lugar, e Eliseu aqui também. Irmãos, ninguém atira o sapato em mim, mas o seu Jesus lá no Getsemane, ele teve lá um mal na alma. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Então o seu Jesus também passou por essa grande adversidade na sua alma. E o texto diz que Eliseu morreu daquela doença. E a pergunta que fica é: aquela unção dobrada que Deus lhe tinha dado, será que Eliseu perdeu? Será que ele perdeu aquela unção? Quem acha que ele perdeu a unção dobrada? Ninguém acha, glória a Deus por isso. Ele não perdeu a unção, mas mesmo assim, ele não foi curado. Veja aqui no versículo 13, no capítulo 3, versículo 20, aqui no final, a morte de Eliseu, né? Diz assim, versículo 20: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Um morto foi jogado na sepultura de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, ele reviveu, né? Uma grande bênção. Eu não sei como nenhuma igreja ainda fez uma campanha para distribuir os ossos de Eliseu, mas a unção dobrada de Deus permanecia nos ossos de Eliseu. Tanto é que mesmo depois de morto, Deus usou Eliseu para ressuscitar um outro morto. Aqui, ao tocar nos ossos de Eliseu, que tinha a unção de Deus, o morto reviveu. Não foi os ossos que ressuscitou aquele morto, mas foi a unção que havia sobre o corpo, sobre os ossos de Eliseu. E mesmo com essa unção, Eliseu não se curou da sua enfermidade e morreu. Por que, irmãos, isso ocorre? Porque muitas vezes a unção de Deus nos é dada não somente para benefício próprio, mas para servir a obra de Deus, servir as pessoas. É claro que tem muitas outras situações que Deus até curou Eliseu, mas nesse caso específico não,
porque estava na hora de Eliseu ser recolhido, né? Todos nós iremos um dia, né? Então vocês vejam que os propósitos de Deus são muito mais importantes. Mesmo com unção, ele não se curou e faleceu da sua enfermidade. Mas tiremos um pouco o foco do caso do Eliseu. Veja que diz aqui no versículo 14, que nós já lemos na parte B: e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Né? Irmãos, o rei Jeoás, ele veio até Eliseu, não só para fazer uma visita a Eliseu que estava enfermo, mas para pedir ajuda de Eliseu diante da ameaça dos sírios. Os sírios tinham se levantado, estavam vindo contra Israel, e aqui o rei Jeoás procurou Eliseu. Não, vim fazer uma visitinha, mas aproveitando, dá uma direção aí, porque o inimigo vem. Irmãos, isso é muito importante. O rei Jeoás, ele agiu corretamente, porque não é porque o homem de Deus está enfermo que ele vai perder a direção de Deus, vai perder a unção de Deus e vai deixar de abençoar as pessoas. O Senhor Jesus, na cruz, crucificado, ele estava fazendo a obra. Ele preparou lá uma casa para o João e preparou uma companhia para Maria. Está lá em João 19, 26. Mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a sua mãe. Né? Então preparou para, de certa maneira, um consolo para ambos, mas uma ajuda a João, né? E uma ajuda a Maria. Ou seja, o homem de Deus, mesmo enfermo, ele tem que continuar fazendo a obra. O Senhor Jesus deu o exemplo. E aqui Eliseu também nos dá o exemplo. Então, muitas vezes nós temos que consolar as pessoas em dificuldades, ser solidários a ela, mas se ela tem condições de ajudar, peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Use aquela pessoa. Entendam, irmãos? O homem de Deus, mesmo enfermo, tem condições, se tiver condições, deve ajudar. Então, quem está vivo e pode, deve ajudar. Então, mesmo a pessoa, eu sei, o fulano é um grande homem de Deus, tem sempre uma palavra, mas não quero incomodar ele, porque ele está passando uma situação difícil. Não, irmão. Ele está ali para servir a Deus, servindo as pessoas. Você tem que consultar, como estava consultando o Jeoás aqui, o Eliseu. E vejam o que acontece aqui, no versículo 15 ao 17. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs a mão dele sobre do rei de Israel. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e a abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Eliseu não só ensinou, não só disse o que deveria fazer o rei de Israel, como também o fez passo a passo, até colocou a sua mão sobre as mãos dele, orientando, e profetizou a vitória. Mas ele ordenou: fira o inimigo até os consumir. Diz aqui: ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Irmãos, tem que ferir o inimigo até acabar com ele. A pior coisa que tem é um inimigo ferido. É muito perigoso. Ele pode voltar pior. Não dê brecha. Davi, quando derrotou Golias, cortou a cabeça do Golias, né? Resolveu o problema. Porque muitas vezes acerta uma pedrada na cabeça, derruba, mas a pessoa depois ferida fica com mais ira ainda. Então
corte a cabeça de todo o mal, combata o mal, combata o inimigo sem parar, até tirá-lo totalmente da sua vida, até tirá-lo totalmente da sua família, da sua saúde, seja o que for. Não tem essa conversa de estou 90% bom. Você tem que estar 100%. Você não deve parar de buscar, perseverar e combater o mal até acabar com o mal totalmente. Essa é a direção de Deus dada através da boca do profeta Eliseu. Fira o inimigo até os consumir, até derrotá-los completamente. Tem que ferir, irmãos. Você, eu melhorei um bocado, mas ainda tem uma dorzinha. Você tem que combater até sair totalmente o mal. Irmão, não assine recibo para o diabo. Não, deixa esse pouquinho aqui. Não assine recibo para o diabo. Com o diabo cala-te e sai. Combata totalmente todos os males na sua vida. Não aceite mal algum. Nem aquela dorzinha que você diz que é uma dorzinha gostosa. Isso pode se agravar, irmãos. Então combata totalmente em nome do Senhor Jesus. Essa é a direção de Deus através do profeta Eliseu. Tem que combater. E olha o que aconteceu aqui no versículo 18 e 19. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. Disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas aos sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E só 3 vezes eles vão voltar. Você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes, está dizendo aqui. Eliseu ordenou: tome as flechas, fere a terra. O rei obedeceu, mas ele só feriu a terra 3 vezes e parou. Ou seja, irmãos, não foi suficiente. Eliseu ficou indignado porque o rei não feriu o inimigo até os consumir totalmente. Deus quer que nós combatamos o inimigo todos os dias, até todos os males saírem. Eliseu disse depois: você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, e só feriu 3 vezes. Aí você me pergunta: como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes? Se o próprio Eliseu não disse para ele ferir 5 ou 6 vezes, falou fira até consumir, mas não falou quantas vezes. Como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes se não lhe foi dito? O rei não precisaria saber quantas vezes, né? Bastava ele usar todos os recursos, todas as flechas. Essa é a direção de Deus. Nós não precisamos saber quantos recursos serão necessários. Nós devemos usar todos os recursos disponibilizados por Deus. Todos os recursos materiais, recursos espirituais, todos os recursos nós temos que usar contra o mal. E não só 3 ou 3 vezes. Então, se tivesse 100 flechas, deveria usar 100 flechas. Ou ir usando as 100 flechas até consumir totalmente o inimigo. Essa é a direção de Deus. Deus nos dá recursos. Deus nos disponibiliza recursos para que nós usemos e não guardemos. Deus nos dá talentos não para serem enterrados, mas para serem usados, para granjear mais. Entendo, todos os recursos que Deus tem nos dado, nós temos que usar. Recurso da oração, da perseverança, do jejum, recursos espirituais e recursos materiais. Usar a tecnologia, usar os especialistas, tem que usar todos os recursos. É isso que Deus quer que nós façamos. Não fique imaginando quanto é suficiente. Se Deus deu, é para ser usado e não para ser guardado, irmãos. Entendam, não tem utilidade alguma um recurso guardado. Um recurso só tem utilidade quando ele é usado. Mas existe um recurso extraordinário, existe um recurso preciosíssimo que nós muitas vezes não estamos usando. Temos que usar todos os recursos,
Mas tem um recurso que está na nossa cara, e Deus os colocou, Deus disponibilizou, e nós muitas vezes não usamos esse recurso. Sabe qual é esse recurso? Fala para o seu irmão do lado. É você, irmão. É, irmão. Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu